A paz do Senhor Jesus a todos os pastores, irmãos e irmãs que estão presentes aqui na live. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Pastor Genésio, eu falei para ele que estava saindo só o cabelo grisalho dele e ele já deu no pé, já não está mais aí. Cadê ele? Manda ele voltar, cabelo grisalho dele estava bonito. Estão me ouvindo agora ou não? Okay. Fui convidado para trazer um estudo essa noite. E esse estudo, o conhecimento que Deus me deu dele, não é uma coisa de agora. O estudo que vou trazer agora, Deus já me deu há anos atrás, mas eu não foco muito ele por ser polêmico. E eu fico perguntando, se está na Bíblia, por que não abordar o assunto? Eu conheci um pastor denominacional que ele dizia assim, olha, se o arroz com feijão me levar para o céu, para mim não interessa mais uma outra comida. Eu falei para ele, se o senhor tiver certo, Jesus está errado de ter deixado todas essas coisas para a gente ficar apenas com arroz e feijão. Mas era um grande amigo meu, já partiu para a eternidade, um grande amigo. Eu lembro da última vez que encontrei ele no mercado, ele me deu um abraço e disse, ô Everardo, que saudade de você. Um pastor zeloso, um pastor espiritual. Pena que ele partiu para a glória sem ter essa revelação que nós temos na obra. Esses dias eu estava no centro da cidade e eu vi um pastor pregar a respeito desse tema, que está em Gênesis capítulo 6. Se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, Gênesis capítulo 6. E do meu ponto de vista, ele falou tanta besteira que eu me entristeci. Me deu vontade de chorar. Porque eu acho que é um crime que estão cometendo com nossos... Como é que ele diz em Apocalipse? Eu sou vosso conservo, servo do Senhor, e trabalha para os filhos de Deus, conservo. Servo de um, conservo do outro. E quando eu vi o pastor pregar aquela mensagem, me doeu muito no coração. Porque eu acho que a mensagem de Gênesis capítulo 6 não é bem do jeito que estão pregando na televisão. Gênesis capítulo 6, o versículo do 1 ao 7. Aconteceu que, como os filhos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Quem? O homem. Porém, os seus dias serão de 120 anos. O homem. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e deles geraram filhos,
E esse era os valentes que houve na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a indignação do pensamento do seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de ter feito o homem. Eu gostaria de convidar a Deus a participar pelo seu Espírito Santo conosco aqui na live. Então eu vou buscar a Deus em oração e convido os pastores, irmãos e irmãs a participarem comigo em oração. Nosso Deus e Pai, te peço em nome de Jesus Cristo que aquilo que eu for insuficiente para explicar e que entre até a mente e os corações dos irmãos e irmãs aqui, ouvintes, o Espírito Santo me dê capacidade para que aquilo que prego, se prego a verdade, que entre na mente e no coração desses irmãos e possa gerar, irmãos e irmãs aqui da live, e possa gerar frutos. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, em Gênesis capítulo 6, diz que os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. Em algumas traduções diz que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e nasceram versículo 3, 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Em algumas escrituras diz que os gigantes foram frutos dos filhos de Deus, possuindo ou tendo relação sexual com as filhas dos homens. Vamos ver sobre filhos de Deus aqui em Jó. Jó, ali perto do salmista Davi. Antes de Salmo, Jó. Vamos abordar o tema filhos de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 6. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 2, o versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Jó 38. Jó capítulo 38. Vamos abordar filhos de Deus e filho dos homens. Jó 38 e o versículo 7.
Quando as estrelas da alva juntos alegremente cantavam, todos os filhos de Deus jubilavam. Então você percebe que aqui, desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, em João capítulo 1, diz que aqueles que crêem no nome de Jesus, deu-lhe o direito de ser chamados filhos de Deus. Mas desde o Velho Testamento, pessoas, adoradores, eram chamados filhos de Deus, não 100%. Existiam os nefilins na terra, Gênesis capítulo 6, e o versículo 4. Pastor Luiz Carlos disse que eu tenho até 9 horas para pregar essa mensagem, trazer esse estudo, e depois meia hora para responder as perguntas. Gênesis 6, 4. Havia naquele dia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes, em alguns lugares fala os gigantes, que houve na antiguidade os varões de fama. Vamos ler em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Você vai ver, muitas das vezes, eu passar o meu dedo na língua. Era assim que os curiosos eram mortos quando entrava nas obadias dos católicos e começava a ler a escritura. E eles descobriam que o segmento dele era um segmento demoníaco, quando eles achavam que eles eram a igreja de Cristo genuína. Então os padres pegavam veneno, colocavam nas páginas aonde estava escrito, e quando as pessoas iam folhear, metia o dedo na língua, metia o dedo na página, o dedo na língua, o dedo na página. E morriam envenenados. E eles diziam que era a mão de Deus castigando aqueles curiosos, porque só os padres e os bispos poderiam ler a escritura sagrada. Então você vai ver diversas vezes eu colocar o meu dedo na língua e nas folhas, porque fica mais fácil. Ainda bem que as minhas folhas da Bíblia não estão envenenadas. Números, capítulo 13. Números 13, acompanha aí comigo. E o versículo 33. Estamos abordando filhos de Deus e dos homens. Também, versículo 33, vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Existiam muitos gigantes, que para o povo de Deus eles eram como gafanhotos, muitos, e quando eles olhavam para o povo de Deus também eram muitos. Um olhava para o outro e dizia, são gafanhotos, são muitos. Então, a grande pergunta aqui é uma só. O pastor que estava pregando na televisão, eu estava no comércio e acompanhei aquela mensagem com desgosto no coração. Ele estava pregando e ele disse que os anjos tiveram relações sexuais com as mulheres. Então ele disse que os anjos eram filhos de Deus e que acharam as filhas dos homens. Vamos dizer que eu e vocês estivéssemos naquele tempo.
acharam nossas filhas bonitas. E os anjos tiveram relação sexual com as filhas dos homens e por isso nasceram gigantes. Porque segundo aquele pastor e muitos teólogos, fala através da internet e através de televisão e através de revista de estudos, que a genética do anjo é tão poderosa que quando ele gerou um filho, na filha dos homens, em uma mulher, nasceram gigantes. Mas será isso uma verdade? Será que os anjos tiveram relação sexual, ou seja, entraram? Algumas traduções diz possuíram as filhas dos homens e por isso eles nasceram gigantes? Será que foi por isso? A palavra Nefilins é derivado do grego, que quer dizer ele caiu. Então, aqueles que acreditam que os anjos tiveram caso com as mulheres, com as filhas dos homens, os anjos, filhos de Deus, dizem os pastores, tiveram caso com as filhas dos homens, as mulheres, nasceram gigantes. E que a palavra Nefilins é derivado do hebraico, que quer dizer ele caiu. Então eles disseram assim, tá vendo aqui? Porque eles possuíram as filhas dos homens, e eles têm uma genética muito boa, nasceram gigantes. Então, o mundo antigo, evangélico, povo de Deus, cristão, acreditaram assim. Mas eu particularmente não acredito que um anjo teve caso, relação sexual com as mulheres, porque os anjos são santos. Aí alguém da denominação diz assim, mas e os anjos do mal? Eu estive acompanhando um pastor trazer um estudo, aonde ele disse que os anjos são assexuados. Aparência de varão, foram chamados de varão, mas não usa o órgão sexual para gerar, nem para ter relação com mulheres. A Bíblia diz que na glória seremos como os anjos, não casamos nem se dá em casamento. E o casamento foi exatamente para nós procriarmos e termos o nosso espinho na carne aliviado quando Deus deu uma varoa. É por isso que sem Deus falar para Adão, quando ele tira de sua costela e faz uma varoa que ele vê, ele diz, osso dos meus ossos e carne da minha carne. E chamou ela de varoa, ou seja, sexo oposto. Eu gostaria de mostrar na Bíblia aonde as pessoas são filhos de Deus sem ser anjos. Até onde eu lembro, eu nunca vi Deus chamando os anjos de filhos, se referindo aos anjos como meu filho. Em Hebreus, quando Deus está narrando, ele chama Jesus de filho. Mas eu nunca vi na minha Bíblia Sagrada o nosso Deus chamar um anjo de filho.
a não ser o anjo do pacto, que é o próprio Jesus, quando ele diz para Moisés: mandarei um anjo e o meu nome estará nele. Ela a própria pessoa de Jesus. Mas Moisés, por não ter revelação entre Deus e Jesus, que ambos eram um só, e que Jesus tem muitos nomes assim conhecido. Ele é o filho do carpinteiro, ele é conhecido por sumos sacerdote, né? A estrela da manhã, ele é conhecido como bom pastor, ele é conhecido como filho de Deus. A profecia de Isaías diz que ele é chamado, conhecido como Deus forte, Pai da eternidade. E quando Deus colocava o nome em um anjo, esse anjo era o anjo do pacto. O próprio Jesus, que ele via no futuro. É como em Apocalipse capítulo 13, ele disse: porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Agora, ele foi morto em Jerusalém ou antes da fundação do mundo? É que quando Deus se referia a Cristo, que é ele mesmo, a parte visível, porque Deus é a parte invisível, quando ele se referia à parte visível, parece que ele estava falando de um outro, mas estava falando de si mesmo. Então eu nunca vi na Bíblia Deus se referir a um anjo como filho, mas esse pastor disse que quando os filhos de Deus, os anjos, entraram as filhas dos homens. Mas eu nunca vi na minha Bíblia Deus chamar um anjo de filho, a não ser de si mesmo. Porque nasceu em Maria, não se nasce um pai, mas quando nasce é um filho. Mas não estou aqui pregando unicidade, estou pregando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Então vamos ver como pessoas são separadas por Deus para serem chamados filhos de Deus. 1 João, aí perto de Apocalipse, capítulo 3. Você fala: pastor, Novo Testamento, me mostre no Velho. Sim, muito bem. 1 João, perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 3, o versículo 1 e 2. Todos encontraram? Eu estou aqui desmistificando que o anjo ou os anjos são filhos. 1 João, capítulo 3, e o versículo 1 e 2. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Está falando para homens nascidos de mulheres. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, agora somos, porque antes não eram. Antes não éramos, agora somos, diz a palavra. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, a Cristo, a Deus, porque assim como é, o veremos. Então, eu nunca vi Deus chamar um anjo de filho, mas estou vendo aqui o apóstolo João dizendo que nós somos filhos de Deus. Vede com grande caridade tem concedido o Pai que
fôssemos chamados de filhos de Deus. João, ainda João, 1 João, capítulo 3, versículo 10, você vira a sua página. 1 João 3 e o versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu poderia dizer aqui quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. E alguém dizia assim, não, pastor, não sou filho do diabo. Não, mas a Bíblia categoricamente diz que sim. E se a minha Bíblia diz que sim, é sim. Um homem da NASA, muito estudado, encontrou uma mulher que tinha a 5ª série apenas, e ela disse assim, ele disse, você sabia que a sua Bíblia está mentindo? Ela disse, por que, senhor? Diz, porque a sua Bíblia diz que uma baleia engoliu o homem, e segundo a ciência, na garganta de uma baleia passa só uma sardinha, não tem como engolir um homem. Ela olhou para o homem e disse assim, a minha Bíblia diz que uma baleia, um grande peixe, engoliu Jonas. Mas se a minha Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido uma baleia, eu também acreditava, porque a minha Bíblia assim o disse. E os homens da NASA baixaram a cabeça e saíram envergonhados. Porque a fé é conhecimento. E aquela mulher acreditava na Bíblia. Então, aqui a minha Bíblia está dizendo que existe filho de Deus e filho do diabo. Nisso se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, é do diabo. Gálatas. Eu estou levando você nesse versículo para fazer um desfecho bem simples para você entender. Gálatas, capítulo 4. Encontre aí Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Não tenha pressa, não. Procure para que você veja os capítulos e versículos. Gálatas está depois de Coríntios, 2 Coríntios. Gálatas, capítulo 4, e o versículo 7. O Evangelho isenta-nos da lei. Gálatas, capítulo 4, o versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filhos, se é filho, é também herdeiro de Deus, por Cristo. Versículo 28, de Gálatas, capítulo 4. Eu li aqui o 7, agora vou ler o 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. A minha Bíblia inteirinha fala de filho dos homens como filhos de Deus. A minha Bíblia não fala de anjos como filho de Deus. Então, eu termino aqui esse segmento de acompanhar que os homens são filhos de Deus, e aí já desbanca os anjos como filho de Deus, entrando as filhas dos homens, ou seja, anjos tendo relação, a Bíblia, algumas traduções diz possuindo, quando os filhos de Deus, anjos, possuíram as filhas dos homens. Então aqui eu já desmistifico isso, que no meu entendimento, os anjos nunca entraram para ter relações sexuais com mulheres. Oséias, capítulo 1.
Capítulo 1, Oséias. Oséias faz parte ali dos profetas menores, que teve poucas profecias. Oséias. Oséias. Oséias está antes de Joel. Se encontrar o livro de Joel, é um livro antes. E se encontrar Daniel, é um livro após. Oséias, capítulo 1. Você pediu para ver filho dos homens sendo chamado de filhos de Deus no Velho Testamento. Então vamos lá, Oséias, capítulo 1 e o versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. Acontecerá que, no lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, nós estamos já terminando aqui. Eu tenho 21 minutos. Estamos partindo para o fim. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, primeiro é lá sobre o véu, 11. Então, 2 Coríntios, capítulo 6. Esse aí é fácil, esse livro é fácil de encontrar, porque nós estamos sempre visitando para mostrar sobre o uso do véu. 2 Coríntios, capítulo 6. Todos encontraram? 6, 14, 6, 2 Coríntios 6 e 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? A justiça é o crente. A injustiça é o não crente. E que comunhão tem a luz com as trevas? A luz é o crente. Aí você fala, pastor, nem todo mundo, eu sei, mas deveria ser. A luz é o crente e as trevas é o não crente. 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Nenhuma. Ou que parte tem o fiel com o ímpio? Nenhum. Versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhum. Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Em algumas traduções tem o meu filho, ou os meus filhos. Entendeu que o povo que adora a Deus, que deixa o pecado, que renuncia ao pecado, que são batizados no nome de Jesus. A Bíblia diz em João,
capítulo 1, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Vem o apóstolo Paulo e diz, capítulo 6, e o versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Pastor, então quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, queria dizer o quê? O retrato de Sansão. Sansão era nazireu. Ele era tido como povo de Deus. Vamos dizer, filho de Deus. Israel tinha tantas mulheres que temia Deus, mas ele gostou de quem? Dalila. E quando um filho de Deus tem relação com a filha dos homens, natural, que o filho de Deus é espiritual, ele tem relação com as filhas dos homens, natural, nasceram gigantes na terra, os Nefelins. Não que os anjos tiveram relação com as mulheres, mas o próprio povo adorador de Deus tiveram relação sexual com o povo que não era do povo de Deus. Gerou gigantes na terra. Eu dei os versículos aqui. E antes de acabar o estudo, eu vou deixar a ciência para você. O que diz a ciência sobre o gigantismo? Então, o jugo desigual, Deus não aprova. O jugo desigual é a justiça com a injustiça. É a luz com as trevas. É por isso que o jugo desigual não poderia existir entre os jovens e entre o povo de Deus, porque são os filhos de Deus entrando aos filhos dos homens. Entende? Pode ser uma filha de Deus entrando ao filho dos homens, natural, espiritual. Quando a Bíblia condena o jugo desigual, então toda ação tem uma reação. Existe um efeito na ciência e na vida espiritual. Veja que os filhos de Oséias, todos eles tiveram um símbolo nos nomes. E Deus disse, esse povo não é o meu povo, nem são meus filhos. Mas em Oséias 1:10 ele diz, porque vocês serão os meus filhos. E a partir daquele momento, Deus disse, vocês serão, os meus filhos seriam adoradores, seriam seguidores do Deus Altíssimo, que renunciava ao pecado pelo Deus Altíssimo e a sua causa, e os seus mandamentos, e os seus preceitos, e não viveria mais como um homem ou uma mulher natural, mas como um homem e uma mulher espiritual. Então saiba você que está dentro da igreja, se você quiser casar-se com alguém que não é crente, Deus só faz a obra no coração dele se Deus quiser, mas bênção não existe. Porque são os filhos de Deus entrando as filhas dos homens. E Deus, o desejo de Deus é que os filhos de Deus entre as filhas do próprio Deus tenham o mesmo conhecimento. Pastor, mas o que acontece com aquela que não é casada? Ou seja, aquela que é do mundo e vem e se converte. Aí a Bíblia diz, no próprio livro, Paulo falando a respeito do casamento, que os filhos são santificados pelaquele que é intercessor, pelaquele que é adorador. Mas os dois estavam no mundo e um conheceu a Cristo.
O jugo desigual é tão terrível que a Bíblia diz que estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. É terrível. Não adianta o pastor, pastor, vim aqui passar mel na escritura. Ela não aprova o jugo desigual. Eu tenho 13 minutos para terminar e vou terminar agora. Adão e Eva viviam no paraíso. Vivia em delícias. Adão e Eva não precisavam trabalhar. Na virada do dia, Deus aparecia e falava com eles. E assim viviam eles. Subiu um vapor, regava todo o jardim, era uma neblina. Eles viviam no paraíso. Só dando nome, só batizando Adão, os animais. Que vida gloriosa! Mas um dia, Adão pecou. Reação do pecado e a sua desobediência. Gênesis capítulo 3. Eu tenho 11 minutos para terminar. 11 minutos para terminar. Em toda a escritura que dei para você, você entendeu que homens nascidos de mulheres são chamados filhos de Deus. E vocês viram também, em João 3,10 diz que existem filhos de Deus e filhos do diabo. Gênesis capítulo 3, o versículo 17. E Adão, Deus disse, portanto, deste ouvido a voz da tua mulher, e comesse da árvore que te ordenei, dizendo não comer, maldita é a terra por causa de ti, o efeito da desobediência. A partir daquele momento, a terra foi maldita por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de sua vida. E até aquele momento não tinha espinhos, cardos, nem abrolhos. Também se produzirá e comerá erva do campo. Quando existe pecado e uma desobediência, existe uma punição para isso. Você pode chorar, você pode se arrepender, Deus pode até não tirar o teu nome do livro da vida, mas haverá consequências disso. Por isso o homem tem que entender que ele tem que viver em santidade. E se o olho pecar, e se o ouvido dele fizer pecar, se o sentimento dele fizer pecar, é ele, Deus, ele tem que pedir perdão, mas não pecar em vias de fatos. Porque se ele pecar, saiba que haverá consequência. Deus é amor, mas é um fogo também que consome. Tem gente lendo só que a Bíblia dizendo que Deus é amor. A Bíblia fala isso. Mas diz também que ele é um fogo que consome. Então, quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, veio a consequência dos seus pecados. Quando o povo adorador de Deus, como Sansão, eu vou dar um exemplo de Sansão, entrou as filhas dos homens, isso lá no princípio, lá em Gênesis, isso lá em Jó, eles foram punidos, o jugo desigual com gigantismo. A ciência diz, você procure aí no Google, coloca aí, HIPOFISE, hipófise.
E depois você coloca aí no Google. Acromegalia. Agromalia. Agora eu vou ler para você. Agora, isso é a ciência que diz, tá? O hormônio do crescimento excessivo é sempre provocado por um tumor. É um tumor. Não são anjos tendo relação sexual com as mulheres. Vou ler de novo o que diz a ciência. O hormônio do crescimento excessivo é sempre provocado por um tumor do hipófise não canceroso. A agromalia é um tumor benigno, glândula localizada no crânio. O gigantismo aconteceu quando os adoradores de Deus olharam para a filha dos homens e tiveram casos com elas. A ciência diz isso. A Bíblia também, que tinha um grupo que Deus sempre os chamou de meus filhos. Então aqui eu quero pedir perdão aos anjos de Deus, aos santos anjos de Deus, que nunca desceram à terra para ter relação sexual com mulheres, perdoar esses pastores pateta que vai na televisão e vai na internet dizer que os anjos tiveram relação com as mulheres, por isso nasceram gigantes. Quero eu aqui pedir, interceder por esses patetas que diz que os anjos cometeram tão grandes pecados como esse. Mas a Bíblia diz, na linguagem de Paulo, que o jugo desigual, ou jugo desigual, foi a mesma coisa causada para o crescimento dos nefilins, dos gigantes. Por que você acha que o rei pagou o profeta Balaão para ele amaldiçoar o povo de Deus? E por que quando ele abria a boca para amaldiçoar o povo de Deus, a maldição não prevalecia? Porque é um povo abençoado. Porém, ele teve uma estratégia como um rei, como profeta maligno. Ele disse: manda com que os filhos de Deus, o povo de Israel, case-se, ajunte-se, amigue, faça o que quiser com as mulheres que não são de Deus. Porque certamente a mão de Deus ia contra o jugo desigual. Nem um profeta poderia amaldiçoar o povo de Deus, mas o jugo desigual ia trazer problema, como trouxe no princípio. Eu quero fazer uma oração aqui e estar disposto a responder a todas as perguntas. Se eu não for capaz de responder agora, me dê o teu e-mail. Responderei depois. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho muito amado, Deus Todo-Poderoso, revelado entre os homens, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã que ouviu essa palavra que, no mínimo, é polêmica. Grandes da Assembleia de Deus estão pregando isso aí. Grandes desmissões estão pregando isso aí. Mas a Bíblia não dá ênfase a crer nessas heresias. Eu li no livro de Oséias, e no próprio livro de Oséias, capítulo 4, se não me falha a memória, diz o meu povo. Ele não falou o povo do diabo, ele disse o meu povo.
foi destruído por lhe faltar conhecimento. Então, Pai, eu continuo na tua presença. Eu não senti aqui na minha casa a tua presença para a vontade de chorar, nem falar em línguas, mas eu senti um calor poderosíssimo. Julgo eu ser a tua presença nesse lugar. Então, eis-me aqui, Senhor, como diz o profeta Isaías. Usa-me segundo a tua vontade. E que o Espírito Santo de Deus, se é verdade o que preguei, possa deixar essa mensagem na mente e no coração dos irmãos e irmãs dessa live nessa noite. Amém, Jesus.